tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos ver classes de palavras variáveis, continuando com o pronome. Nós vamos dar início a essa classificação dos pronomes. Hoje veremos pronome possessivo, pronome demonstrativo e separei também alguns exercícios para vocês. Se vocês perderam as aulas anteriores, só ir lá na plataforma Gonçalves Dias, vocês vão ver outras aulas sobre as classes de palavras variáveis. Nós já temos aulas sobre substantivo, sobre o adjetivo, sobre o artigo. E nós temos uma primeira aula sobre pronome, que traz toda essa classificação, todo o conceito, na verdade, né? A classificação nós vamos iniciar a partir desta aula. E também a diferença entre o uso do para eu e para mim, tá certo? Então, hoje nós vamos dar início aqui com as classificações, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo. Eles variam em gênero e número, conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que elas possuem. Exemplos de frases com pronomes possessivos. Aquele computador é meu, né? Então, o pronome possessivo está no masculino e também no singular. Essas são minhas coisas. Pronome possessivo está no feminino e no plural. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Pronome possessivo está no masculino e no singular. Suas escolhas são sempre muito boas. Também está no feminino e no plural. Então, observem que o pronome ele tem essa flexão, né, de acordo com o gênero e de acordo com o número. Ele vai ali sempre acompanhar, determinar ou substituir o substantivo. Aí aqui nós temos o quadro resumitivo, né? Algumas pessoas têm a preocupação apenas de decorar, né, todo esse quadro, né? Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Não precisa decorar dessa forma, tá certo? O que vocês precisam é entender o contexto. Quando eu falo meu, seu, tua, nosso, já está dando uma ideia de posse. Então, por aí vocês já sabem que se trata de um pronome possessivo. Mas é importante que saibamos o quadro? Sim, é importante. Por quê? De acordo com a pessoa do discurso, nós vamos ter um pronome possessivo adequado para ele. Por exemplo, primeira pessoa do singular, quais são os pronomes possessivos que são respectivos? Meu, meus, minha ou minhas, né? Pode estar tanto no singular quanto no plural. A segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. A terceira pessoa do singular, seu, sua. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa. E a terceira pessoa do plural, seu, suas, né? Então, de acordo com a pessoa gramatical, nós vamos ter um pronome possessivo correspondente. Algumas regras básicas para o uso dos pronomes possessivos são: o pronome deve concordar com o substantivo mais próximo. Ainda tenho de tratar dos nossos bilhetes e bagagens. Meu material de estudo ficou na escola. Estes são seus documentos. Então, observem aí que ele faz a concordância com o substantivo que está ali, né? Pertinho, que está bem próximo, que facilita aí essa concordância. Principalmente quando nós temos substantivos de gêneros diferentes, né? Quando é do mesmo gênero fica fácil. Mas se são substantivos de gêneros diferentes, né? Ali no caso, bilhetes e bagagens, né? Os bilhetes, a bagagem, né? Ele fez a concordância com qual? Com o substantivo que é mais próximo. Nossos bilhetes. Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, a função não é de pronome. Nesse caso, trata-se de uma forma reduzida do senhor, né? O seu João está em casa? Seu Joaquim entregou as compras? O seu Manuel esqueceu de assinar os documentos? Então, na verdade, trata-se de a maneira como se é o tratamento, né? No caso, uma redução da palavra senhor. Seria senhor Manuel, senhor João, que acaba se transformando na nossa linguagem, né? De uma forma mais coloquial, acaba se transformando em seu. Nem sempre os pronomes possessivos indicam posse. Por vezes, sua utilização pode indicar aproximação numérica, pode ser algo mais afetivo ou até mesmo uma ofensa.
Ai, os meus 18 anos, né? Tá fazendo aí, relembrando, né? Traz toda uma nostalgia e tal. Há quanto tempo não vejo o meu amigo, né? Aí, no caso, ele nem usou como pronome possessivo, mas como um recurso mesmo de expressão. Volte aqui, seu grande charlatão, né? Seu grande charlatão aí tá usado mais de uma forma mais pejorativa, né? Os pronomes possessivos, seu e seus, sua e suas, geram muitas vezes ambiguidade. O que é ambiguidade? Lembram da ambiguidade? Quando dá duplo sentido, uma dupla interpretação. Para afastar qualquer dúvida que possa surgir, utilizamos deles e delas, ou dele e dela no singular, né? A professora informou ao aluno que a sua resposta estava errada e logo fez a correção. A resposta da professora ou do aluno que estava errada, né? Diz, ó, a professora informou ao aluno que sua resposta estava errada e logo fez a correção. Mas de quem era a resposta que estava errada? Da professora ou do aluno? Então, cria aí uma ambiguidade, dá uma dupla interpretação, um duplo sentido. Então, para a gente evitar essa ambiguidade, evitar essa dupla interpretação, a gente pode utilizar o quê? Os pronomes dele, deles, dela, delas. Ficaria como? A professora informou que a resposta dela estava errada e logo fez a correção. Ou então, a professora informou ao aluno que a resposta dele estava errada e logo fez a correção. E assim eu tirei a ambiguidade que tinha no primeiro exemplo. No primeiro exemplo eu não sabia de quem era a resposta errada, se da professora ou do aluno. Já nas outras duas eu consegui desfazer essa ambiguidade. Quando estamos falando com a pessoa que recebe o pronome de tratamento, utilizamos vossa. No entanto, ao falar com outra pessoa acerca da pessoa que recebe o pronome de tratamento, a gente utiliza a palavra sua, né? Exemplos, o carro que levará Vossa Excelência está pronto, informou a secretária ao presidente da República. O carro que levará Sua Excelência está pronto, informou o motorista à secretária, tá? Então, existe uma diferença quando eu estou me referindo à própria pessoa ou quando eu estou me referindo a ela, né? Quando eu falo diretamente com ela ou quando eu falo dela, quando eu me refiro a ela, tá certo? Os pronomes demonstrativos indicam a posição espacial, temporal no próprio discurso em relação às pessoas desse discurso, né? Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Então, vocês vão ver que os pronomes, alguns variam, acompanhando o substantivo em gênero e número, e outros são invariáveis. Permanece aquela mesma forma como nós vamos ver agora no quadro, né? Mais uma vez aqui, os pronomes demonstrativos no espaço e no tempo, né? Alguns variáveis e outros invariáveis, né? No espaço, próximo, tempo, presente. Quando está próximo, eu uso o quê? Este, esta. Algo que está próximo à pessoa que fala, né? Este, esta. Fica próximo à pessoa que fala. Quando está um pouco distante, né? Passado ou futuro, esse ou essa. No tempo, né? Um pouco mais distante. E um passado muito remoto, aquele ou aquela. Ou também quando está distante de quem eu falo e com quem eu falo, tá certo? E quais são os invariáveis? Isto, isso e aquilo. São pronomes demonstrativos que são invariáveis, ou seja, eles não vão flexionar. Por quê? Porque são invariáveis. Se são invariáveis, eles não se flexionam. Frequentemente, os pronomes demonstrativos se combinam com as preposições, né? Então, a gente pode ver aí que nós temos essas combinações. Principalmente na nossa oralidade, a gente faz muito essa combinação. Nos textos também, ao escrevermos, a gente pode fazer o uso dessa combinação. Preposição e pronome, né? Ficaria como deste ou desta. Disto seria o quê? De mais este. Ou de mais isto. É aí uma combinação entre preposição e pronome. Desse ou dessa. Disso seria o quê? De mais esse ou de mais isso. Daquele, daquela, daquilo. Seria o quê? De mais aquele ou de mais aquilo, né? Então, vocês observem que são o quê? Uma combinação.
tanto dos pronomes quanto das preposições, tá? Dica: reparem na proximidade dos elementos na construção da frase e não tenha dúvidas na hora de escrever. Os mapas e os relatórios estavam ótimos. Estes coesos e coerentes, aqueles bem ilustrados. Este se refere aos relatórios, enquanto aqueles se refere aos mapas. Repare na proximidade dos elementos na construção da frase. Né? Pela frase vocês podem ter essa ideia aí da proximidade, né? E qual uso do pronome você vai fazer que fica mais adequado. Ó. Os mapas e os relatórios estavam ótimos. Qual que ele citou primeiro, né? Estes coesos e coerentes, aqueles bem ilustrados. Então, existe uma regra aí para a gente fazer também essa questão da proximidade com o uso dos pronomes. Os pronomes demonstrativos adjetivos e substantivos. Por vezes, as formas variáveis podem assumir valor de adjetivo ou de substantivo. Estas coisas são minhas, né? Aí no caso está com valor de adjetivo. Minhas coisas são estas. Já assumiu aí um valor de substantivo. As formas invariáveis nunca assumem valor de adjetivo, apenas de substantivo. Então, lembrem lá das formas invariáveis que a gente viu lá no quadro, tá? Elas nunca assumem valor de adjetivo, apenas de substantivo. Valor de demonstrativo. Ocasionalmente, outras palavras podem assumir o valor de pronome demonstrativo. Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. É o que ocorre com o, os, a e as. Por exemplo, é o que precisas? É isto que precisas? Fiz somente o que me dava vontade. Fiz somente aquilo que me dava vontade, né? Então, teve aí também uma substituição. Mesmo e próprio. Estas palavras são demonstrativos de reforço na medida em que têm o mesmo sentido de idêntico e pessoa. Você faz sempre a mesma coisa. Observe que mesma tá fazendo concordância ali com coisa. Ele próprio conferiu os documentos, né? Então, próprio está fazendo a concordância com ele. Agora, vamos lá para algumas questões, né? Para a gente tentar colocar em prática o que nós vimos aqui sobre a classificação, a primeira parte da classificação dos pronomes, né? Nós vimos pronomes possessivos e vimos também pronomes demonstrativos. Reescreva as frases abaixo de forma a evitar a ambiguidade. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes o uso dos pronomes possessivos, eles podem causar ambiguidade, né? Então, a gente tem que tirar essa ambiguidade, tem que desfazer essa ambiguidade. João, neste momento, o Pedro está com a sua namorada. De quem que é a namorada? É do Pedro ou é do João? Vocês conseguem compreender de quem que é? Dá para entender da forma que está escrito? A gente tem que desfazer essa ambiguidade. Ele saiu logo após seu telefonema. Recolheu seu material e foi embora. Depois da briga com o marido, fez suas malas e as colocou na sala. Né? Quem que fez a mala? Né? Então, o que ele colocou na sala? As malas e tal. Então, tem que desfazer a ambiguidade. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, para a gente tirar essa ambiguidade e não dar esse duplo sentido, a gente poderia reescrever dessa forma. João, neste momento, o Pedro está com a namorada dele, né? Observe aí que a gente fez uma mudança do pronome e já conseguiu desfazer a ambiguidade anterior. Ele saiu logo após o seu telefonema, recolheu o material dele e foi embora, né? Recolheu o seu material. Material de quem? Aqui no caso ele deixa bem específico, o material dele. Depois da briga com o marido, fez as malas dele, né? E as colocou na sala. Então, aqui a gente fica bem claro para a gente que agora, de quem que eram as malas? Dele, né? Ali o pronome está no masculino, a gente sabe que se refere a ele. Segunda questão. A qual pessoa pertencem os pronomes possessivos abaixo? Teus bolos são deliciosos. A qual pessoa do discurso?
Suas músicas encantam os meus ouvidos. A nossa bagagem é esta. Onde está a vossa? Lembram das pessoas do discurso, né? Então ele quer saber em relação aos pronomes possessivos. Lembrando que os pronomes possessivos, eles vão sempre estar relacionados à pessoa do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira do plural. Nós, vós, eles. Então, para cada um eu vou ter um pronome possessivo correspondente. Então, ele quer saber qual é a pessoa do discurso. Então, vamos lá. Né? Teus bolos são deliciosos. Então, segunda pessoa do plural. No caso, teus, tá? Se a referência faz a segunda pessoa do plural. Suas músicas encantam os meus ouvidos. Suas, tá na terceira pessoa do singular, ou do plural, né? E a primeira pessoa do singular. Pode ir sua, do singular, e suas, do plural, né? Tua, do singular, e tuas, do plural. Meu, no singular, e meus, no plural. A nossa bagagem é esta. Onde está a vossa? Né? A nossa, primeira pessoa do plural, e vossa, a segunda pessoa do plural, tá? Terceira questão. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a descrepitude do burrinho, porém estavam mais gastos que... Aí ele quer saber quais são os pronomes que a gente pode utilizar para fazer essa concordância. Lembrando aí, no caso da proximidade, né, o que fica mais próximo para fazer essa concordância. Então, a opção A, esses e aquela. Opção B, estes, aquela. Opção B, estes e esses. Opção D, aqueles e esta. Opção E, estes e esses. Vamos ver aqui com a frase que fica melhor para a gente entender, né? A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Estes, porém, estavam mais gastos que aquela, né? Então, faz a concordância aí de acordo com a proximidade, fazendo sempre a concordância com o sujeito no qual ele está se referindo, certo? E para finalizar o nosso momento, o português nas redes, se vocês quiserem participar, vocês podem mandar a ideia de vocês lá na plataforma Gonçalves Dias ou através do nosso Instagram. Aí vão ser atendidos lá pelo pessoal da comunicação. Mandem lá a dica de vocês. Se vocês querem ver algum meme, alguma tirinha, alguma charge que a gente possa ser analisado dentro do conteúdo que está sendo estudado. Aqui no caso hoje, pronomes, né? É incrível, uma tirinha aqui da Mafalda, né? A Mafalda é bem conhecida, diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Né? Então, aqui nessa tirinha da Mafalda, a gente tem alguns pronomes, né? Que a gente encontra aqui, que ela usa. Ó, esse, né? No caso, que a gente viu os pronomes, né? Tanto esse, este, aquele, aqueles, aquelas. Então, é muito comum a gente encontrar esses pronomes nas tirinhas, nas charges, em qualquer tipo de texto, né? Porque os pronomes servem para quê? Para substituir ou acompanhar os nomes. Então, o tempo todo vão fazer parte da nossa oralidade e também da nossa escrita. Lembrando que essa, turma, foi a nossa primeira aula sobre pronome. Nós vimos a nossa segunda aula sobre pronome, na verdade. Nós já tivemos a primeira aula que nós vimos pronomes pessoais. Nessa nós vimos pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. E nós vamos ter ainda outras aulas sobre pronomes, que nós vamos falar sobre o quê? Os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, pronomes de tratamento. E aí fechar todas essas classificações dos pronomes, tá certo? Então, se você perdeu alguma dessas aulas, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, lá vocês vão encontrar toda a sequência, né? Vocês vão ver as classes de palavras variáveis, nós já temos substantivo, temos artigo, adjetivo, com todas essas flexões, né? E mais adiante nós vamos fazer também das classes de palavras que são invariáveis. Quais são as classes de palavras invariáveis? Advérbio, interjeição, conjunção e preposição. Então, volta lá na plataforma Gonçalves Dias e acompanhe
todas as nossas aulas, tá certo? Então essa foi a nossa primeira parte sobre pronome, ainda vamos ter outra para continuar falando sobre as classificações. Qualquer dúvida, só voltar lá na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Um grande abraço e eu aguardo vocês na próxima aula.